Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui para a nossa continuidade da escola bíblica dominical. Nós tivemos uma parada, por causa de uma reunião que eu estive, não tivemos aula, mas nós vamos prosseguir aqui, porque a igreja prossegue. Nós estamos juntos, irmãos, prosseguimos. Nós só não estamos tendo o nosso culto público, onde todos nós nos encontramos na igreja. Esse período tem sido um período de muito aprendizado, meus irmãos, mas também um período de prova. Nós estamos sendo provados na nossa fé e na nossa fidelidade. Eu quero aproveitar aqui esse início, antes de começarmos, ou na verdade prosseguirmos com o tema que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir o teu apoio, meu irmão, você que é membro da Igreja do Nazareno do Ouro Verde. Meu irmão, minha irmã, esteja participando dos cultos online, assistindo, compartilhando com os seus contatos, continue convidando pessoas a estarem participando desses cultos, assistindo aos cultos, mas eu também peço a você a sua cooperação, prossiga fazendo as suas ofertas, prossiga devolvendo o seu dízimo ao Senhor, porque a igreja não para, irmão. Nós não paramos, nós estamos prosseguindo aqui. Todo o patrimônio da igreja está lá e nós precisamos continuar honrando com todas as nossas contas. Nada mudou da nossa fé, irmão. Só mudou temporariamente a forma de estarmos cultuando ao Senhor. Então, em nome de Jesus, prossiga, meu irmão. Prossiga participando dos cultos, não se perca e continue sustentando a tua igreja, como diz na palavra do Senhor. Nós temos as nossas contas bancárias, as quais temos passado pelo WhatsApp, temos também ali no nosso site, inove.net.br/contribuições, e ali você pode fazer também a sua contribuição, caso você não tenha conta bancária, mas você pode fazer sua contribuição clicando no botão, escolhendo ali o seu valor, entregando através do cartão de crédito ou de boleto. Abençoe-nos, esteja conosco, estamos juntos, Deus te abençoe. Vamos prosseguir. Nós estamos estudando a respeito da salvação. Nós precisamos entender o que é a salvação. Mas nós estamos estudando a salvação através de uma perspectiva protestante. Nós sabemos que nós somos oriundos da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI na Alemanha, encabeçada por Martinho Lutero. Nós já estudamos tudo isso. E nós somos, então, protestantes. Nós, como nazarenos, nós somos um povo protestante. Então, nós estamos estudando a salvação através de uma perspectiva protestante. Os protestantes, eles têm como regra de fé e prática a Bíblia. Isso como todos os cristãos. E a Bíblia, ela nos ensina tudo, meu querido, tudo sobre todos os assuntos aos quais nós precisamos. Você pode recorrer à palavra de Deus para ter lá a sua resposta. E a salvação é o tema central da palavra de Deus. O personagem central é Jesus Cristo, da palavra de Deus, da Bíblia, e o tema principal é a salvação. Diz a palavra de Deus que Jesus veio para salvar os homens dos seus pecados. Nós precisamos entender, então, esta salvação através de uma perspectiva bíblica, através de uma perspectiva protestante, como nós somos. Nós já falamos, então, a respeito dos 5 grandes pilares que a Reforma Protestante nos deixou, que conhecemos pelo latim as 5 solas,
Ou seja, 5 pontos fundamentais e somente estes 5 pontos fundamentais. Nós já estudamos em sala de aula os 2 primeiros. E aqui nós vamos terminar estudando os 3 últimos pontos ou as 3 últimas solas. No final desse tempo, nós vamos fazer aqui, através do livro que nós estamos utilizando, nós temos ali as perguntas, né, no final deste capítulo. Bom, muito bem, talvez você não tenha o seu livro. Você pode adquirir este livro aqui, que foi escrito pelo pastor Vinícius Couto, um pastor nazareno, da Igreja do Nazareno de Vinhedo, meu amigo, um grande homem de Deus, doutor na palavra de Deus. Ele escreveu este livro aqui, Discipulado, os primeiros passos na fé cristã. Você pode adquirir este livro pelo site, receber na sua casa, no site nasalivros.com.br. O custo desse livro é baixíssimo, R$12. Compre se você não tem, ele é muito bom. Prosseguindo então, meus irmãos, nós vamos aqui ver algumas coisas muito interessantes. Nós vamos ver aqui a terceira sola, somente Cristo, ou solos Cristo. O que nós entendemos através deste fundamento que nos deixa a Reforma Protestante, que a salvação é somente através de Jesus Cristo? É isso mesmo. Há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Mas nós não vivemos por ditados populares. Até alguns são muito bons. Porém, este é terrível quando ele se lança sob a ótica da salvação. Porque só há um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo, se você prestar bem atenção nos artigos, quando Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, é um artigo definido no singular. Jesus não disse assim: eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho. Ele se coloca no campo do absoluto, daquilo que preenche tudo e não deixa espaço para mais nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este verbo vir também está corretamente conjugado. As pessoas podem pensar que Jesus falou errado. Ninguém vai ao Pai. Não, ele disse: ninguém vem ao Pai, porque ele está com o Pai. Ele e o Pai são um, juntamente com o Espírito Santo. Então, nós entendemos que não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, também dizendo que só existe um mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, que se fez homem e morreu por nós naquela cruz. Muito bem, então Jesus é o nosso caminho. É Ele o único que nos conduz à salvação, como vemos em Mateus 7,14. É Ele que nos liberta do pecado, como vemos em João 8,32. Também Efésios 2,1 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Glória a Deus, Ele venceu a morte. E João 10,10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Outras versões dizem vida em plenitude. Coisa linda, não? Muito bem. Bom, prosseguindo aqui então, nós vemos então que é somente por Jesus Cristo. Não é por nenhum outro homem,
por nenhum outro nome. Olha, nós olhamos as várias religiões, né, e elas trazem às vezes a sua proposta de vida e de salvação, mas a gente pode aqui citar muitos nomes. Podemos citar Confúcio, Buda, podemos citar Gandhi, podemos citar, com todo respeito aos católicos, Maria, né? Maria foi uma mulher cheia de graça, sim, mas impossível de salvar, né? Podemos até colocar, como alguns outros colocam, John Wesley, João Calvino. Nenhum desses salva. Eu não salvo. Ninguém salva. Olha só o que diz a palavra. A palavra diz em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. A Bíblia é claríssima. Somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Os homens estão perdidos, os seres humanos estão perdidos, se não reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. É só Jesus que pode salvar. Entenda isso. Se é só Jesus que pode salvar, meu irmão, nós precisamos então entender um outro postulado que a Reforma Protestante nos deixa. O quarto postulado é sola fide. Sola fide significa somente a fé. Bom, um está atrelado a outro. Se a salvação é somente em Cristo Jesus, né, nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Veja bem, olha aqui que coisa interessante. No latim, sola fide. Fé em latim é fide. Nossa língua portuguesa, ela tem como raiz tanto o latim quanto o grego. Muitas palavras que nós temos no português têm raízes latinas, ou seja, no latim, ou então raízes gregas, ou raízes gregas, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a palavra autônomo. Autônomo significa aquilo que tem autonomia, que é próprio. Olha só que coisa, é a junção de duas palavras. Auto, que é próprio, e nomo, que é lei. Ou seja, aquele, ou melhor, nomos, aquele que tem lei própria. Ou seja, uma pessoa autônoma é aquela que tem uma lei própria. Ou seja, ele tem a sua própria lei. A junção de duas palavras gregas. Aqui eu vou falar de uma palavra que se chama fidelidade, que ela tem um prefixo latino, ou seja, no latim, e um sufixo no grego. Muito bem, fidelidade. Dade é em estado de. Fide é fé. Ou seja, quando a palavra de Deus diz em fidelidade a Jesus Cristo, nós estamos dizendo que nós vivemos em centralidade da nossa fé em Jesus Cristo. Fé, então, não é somente crer, mas é também ser fiel. Ou seja, nós vivemos em estado de fé a Jesus Cristo. É o que diz a quarta sola, sola fide. Bom, nós sabemos, né, que o grande reformador foi Martinho Lutero, um alemão. Ele era um homem que vivia em fé. Ele era ligado à Igreja Romana. E muito bem, mas era um homem muito temente a Deus. Certa vez, diz uma certa história, que Martinho Lutero, ele estava subindo uma escadaria de Roma de joelhos, porque naquele momento a Igreja Romana colocava que se os fiéis fizessem isso, aliado a uma tradição,
receberiam uma indulgência da Igreja Romana. Martinho Lutero, nesse entendimento, ele começa a subir aquela escadaria de joelhos. Num certo momento, o Espírito Santo o faz lembrar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem essa capacidade de nos fazer lembrar. Ou seja, fazer lembrar é algo que você já sabe, mas havia esquecido. E naquele dado momento, o Espírito Santo faz com que você lembre. E aquilo então ilumina o seu pensamento, ilumina o seu conhecimento e ilumina as suas decisões dali por diante. Muito bem, Martinho Lutero subindo aquela escadaria de Roma de joelhos, o Espírito Santo o faz lembrar da passagem que diz: o justo viverá pela sua fé, como está em Romanos 1,17. Naquele momento, a mente e o coração de Martinho Lutero são iluminados pelo Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero, então, completamente envergonhado da bobagem que ele estava fazendo, ele vai embora, então, completamente envergonhado. Porque daí ele se lembra que o justo vive pela fé, pela fidelidade ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, lembre-se disso, meu querido. O justo, então, também vive pela fé. Essa é a quarta sola, somente a fé. Vamos partir para a quinta e última sola, somente, então, o que? Somente glórias a Deus, soli Deo glória. Nós só devemos dar glórias a Deus. Nós gostamos, de quando algo acontece de feliz, de gostoso, glória a Deus, glória a Deus. Na igreja, no culto, glórias a Deus. Isso vem de ensinamento bíblico e também algo da reforma protestante que nos é deixado. Somente glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Mas o que é isso? Muitas vezes nós não entendemos muito bem o que são algumas coisas ou o que as palavras querem dizer. Saímos falando, mas precisamos vivê-la. O que significa somente glória a Deus? O profeta Isaías, ele disse algo muito maravilhoso, É lógico que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz lá no capítulo 42, versículo de número 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém, tampouco divide a sua glória com ídolos que são feitos por mãos humanas. Opa! Olha aí, Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós aprendemos que devemos dar glória somente a Deus. O que a palavra glória significa? Olha aqui o que glória significa, retirado do dicionário bíblico. Glória, majestade real que pertence a Deus como supremo governador. Majestade, no sentido da perfeição absoluta da divindade. Ou seja, glória é uma majestade real que pertence somente a Deus, no sentido da perfeição absoluta da divindade. É pela segunda vez que eu cito aqui a palavra absoluta. O contrário de absoluto é relativo. Daqui saem dois conceitos de vida: o absolutismo ou o relativismo. Vale a pena nós falarmos de uma coisa muito interessante aqui. Nós vivemos num momento que é chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade traz como uma das suas características principais o relativismo. É por isso que nós estamos vivendo e vendo hoje algumas coisas muito interessantes, E uma das palavras que parece um hino é tolerância, que devemos ser tolerantes.
com todos os pensamentos, né? Com todas as formas de entender e de viver. Isso é relativismo. Isto é uma característica do pós-modernismo. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, relativismo é algo que significa o quê? Olha, isto é relativo. Ou seja, aquilo que é certo para você pode não ser certo para mim. Opa, opa, opa. Aqui nós levantamos um sinal de alerta. A palavra de Deus, ela nos ensina muito bem que nós, como cristãos, nós não vivemos o relativismo. Nós vivemos o absolutismo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso sim é sim, o não é não. E o que passar disso é do diabo. Então, veja bem, o que acontece? Ali diz grandes coisas. O sim é sim, ou seja, seja verdadeiro. Você empenhou a sua palavra, cumpra a palavra. Palavra empenhada, palavra cumprida. Seja para o sim ou seja para o não, seja verdadeiro. Mas ali também diz que sim é sim, não é não. Não existe talvez. Ou seja, se é sim para mim, como cristão, e a Bíblia diz isso, é sim para você também. Se é não para mim, como cristão, e a palavra diz isso, é não também para todos os cristãos. Isso é absolutismo. Nós vivemos no absoluto. Deus é absoluto. Em Deus não existem relativismos. E nós vivemos uma época hoje de relativismo, que a humanidade já viveu na época dos juízes. Nós podemos ver lá que em Juízes está dizendo, inclusive, o último versículo do livro de Juízes. Diz assim: cada um vivia de acordo com o que achava que era correto. Relativismo. Não é assim. Nós não vivemos de acordo com o que nós ou a sociedade acha que é correto. Nós vivemos com aquilo que Deus diz que é correto. Sim? Isso é absolutismo. Ok? Então, o tempo em que nós estamos vivendo aqui hoje, atualmente, que é o pós-modernismo, é um tempo marcado por relativismos. Tudo é relativo, tudo é aceito e nós somos obrigados a tolerar. Né? Aqui fica até um desabafo meu, porque tudo é tolerado, mas o mundo não tolera o cristianismo. Né? Coisa estranha, não é? Muito bem. Então, veja bem, é mais um autoritarismo do que um relativismo. Bom, muito bem. Então, glória, nós vemos aqui que é uma majestade absoluta a Deus. E não dá para dividir com ninguém. Deus não divide a sua glória, a sua majestade com ninguém, porque Ele é absoluto. É por isso que nós entendemos que Jesus é o único Salvador. Ele não divide a sua glória, a sua salvação com ninguém e com nada. Tudo no cristianismo e biblicamente é absoluto, ok? O único sacrifício aceito e eficaz por Deus, diz lá em Hebreus, é o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus é absoluto. A fé é absoluta, ela não é relativa. Nós cremos em Jesus e não há lugar para mais ninguém e mais nada. Ou seja, a nossa fidelidade. Fidelidade não existe fidelidade 99%. Fidelidade é 100%. Não entregamos a Jesus 50% do nosso coração. É 100%. O cristianismo está fundamentado em cima de coisas que são absolutas. Então, voltando ao tema, a glória de Deus a glória é somente a Deus, porque Ele é absoluto. Amém, meus irmãos? Ninguém mais é digno de glória, nem homens, nem anjos. Nós vemos na palavra de Deus que alguns homens tementes a Deus, ao presenciarem uma teofania,
o que é uma teofania, uma manifestação de Deus ou de anjos, uma manifestação visível. Quando foram anjos, que esses homens caem aos pés dos anjos para adorá-lo, eles dizem, não faça isso, né? Não faça isso, somos conservos seus, adore somente a Deus, ok? Então nem homens podem receber glórias, né? Glórias humanas, né? Elas pertencem a Deus, nem anjos recebem glórias a Deus. Olha, há um texto em Romanos 13, 7, que é muito interessante. Romanos 13 é um tempo interessantíssimo, é uma passagem muito interessante para os tempos em que estamos vivendo, né? De respeito às autoridades. Por exemplo, nós estamos respeitando as autoridades que disseram para que nós fechemos os templos, né? Por causa do coronavírus. E nós estamos respeitando, né? É sensato que se faça isso neste tempo. Mas nós também continuamos sendo fiéis a Deus, ok? Mas lá em Romanos 13, 7, diz algo interessante. Diz assim, olha, a cada um nós devemos dar o que lhe é devido. A quem tributo, nós damos tributo. A quem imposto, entregamos imposto. A quem temor, temor. A quem honra, entregamos honra. Muito bem. Aqui está dizendo que as autoridades, porque Romanos 13 está falando sobre as autoridades humanas, está dizendo aqui, ó, a quem devemos dar tributo, nós damos tributo para o governo. A quem imposto, também imposto para o governo. A quem temor, temor, né? Nós podemos e devemos temer as autoridades, né? Porque elas foram até mesmo constituídas por Deus e elas são autoridades sobre a nossa vida. E a quem honra, honra. Honra significa reconhecimento no sentido de valor. A melhor palavra não é reconhecimento, é valor. Honra significa valor. Aqui, meu irmão, no versículo 7 do capítulo 13 de Romanos, em nenhum momento fala que a algum homem a quem merece glória, estejamos dando glória. Não tem essa palavra aqui. Glória é somente a Deus. Amém, querido? Então, nós chegamos aqui no fim das 5 solas. Nós aprendemos, então, a entender a salvação através de uma perspectiva protestante, aonde a reforma protestante nos deixa as 5 solas. Bom, aqui na página, deixa-me ver, 14 do nosso livro, existe um questionário e nós vamos responder este questionário aqui. Olha que coisa bacana. A primeira pergunta é: quais são os 5 solas, que significa somente? Vamos relembrar? Somente as Escrituras. A segunda, somente a graça. A terceira, somente Cristo. A quarta, somente a fé. E a quinta, somente glórias a Deus. O protestantismo está fundamentado em cima destes 5 solas. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a Cristo, somente a fé, somente glória a Deus. Olha, aqui cabe um comentário. Você viu que eu disse, em toda a nossa aula, eu falei de protestantismo. Em nenhum momento eu citei evangélicos. Por quê? Nós somos protestantes, como nazarenos. Também somos evangélicos, certo? Porque os evangélicos são aquele povo que prega o evangelho, as boas novas do Cordeiro, que somente Jesus salva. Somos, como nazarenos, tanto protestantes como evangélicos. Mas entenda uma coisa, entenda que dentre esses grupos religiosos evangélicos, nem todos são protestantes.
Ué, você ficou agora com cara de ué? É verdade, nem todos são protestantes. Sabe por quê? Porque se você parar para prestar atenção em alguns grupos evangélicos, você vai ver que eles não se fundamentam nos 5 fundamentos deixados pela Reforma Protestante. Nós vemos alguns grupos que não têm somente as Escrituras como regra de fé e prática. Eles têm que se basear em algum livro, ou livro de algum profeta deles que foi escrito, e assim por diante. Muitos destes grupos evangélicos, eles também não vivem somente a graça de Deus, não vivem somente Cristo. Tem muitos grupos evangélicos, que também pregam a salvação através de outras formas. Por exemplo, no campo da fé, então, não é somente a fé, a fidelidade em Jesus Cristo. E também não dão somente glórias a Deus. Então, por isso que eu segurei até aqui para não falar a respeito desse termo evangélico, para entendermos muito bem. Viu, querido? Primeiro veio a Reforma Protestante. E depois o movimento gospel, ou o movimento evangélico, ele veio dentro do movimento protestante. Em primeiro lugar, nós como Igreja do Nazareno, nós somos um povo protestante. Também somos um povo de santidade, mas também somos um povo evangélico, certo? Somos essas 3 coisas, e 3 coisas que não se dissociam. Aprendeu? Grave isso bem na sua cabeça. Nós somos protestantes, somos um povo de santidade e somos um povo evangélico também. A segunda pergunta faz aqui, essa é a segunda questão. O ser humano pode se salvar pelas obras? Não, não podemos nos salvar pelas obras. Nós vimos isso. Inclusive, tomamos como texto base desta aula Efésios 2, 4 e 10, o qual eu vou ler para você. Olha só, Efésios 2, 4 e 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Preste atenção, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, também não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, as boas obras, Deus antes preparou para que andássemos nela. Muito bem, então nós não podemos nos salvar pelas obras, somente pela graça de Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Fé essa que está nas Sagradas Escrituras, que nós damos glórias a Deus. Muito bem. A terceira questão, ela é muito interessante. O que significa a palavra graça? Muito bem. Tem muitas mulheres que chamam graça. Que coisa bacana. Graça vem do grego. A palavra grega para graça é charis. Charis. Sabe o que significa charis? Preste bem atenção, porque eu vou falar aqui o conceito de charis do dicionário grego. Charis, a bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta essas almas para Cristo, guardando, fortalecendo-as,
fazendo com que cresçam na fé cristã, cresçam no conhecimento, na afeição, e desperta estas almas ao exercício das virtudes cristãs. Isso que é graça. Graça foi erradamente, irmãos, ou seja, resumidamente conceituada em favor e merecido. Mas graça é muito mais do que isso. É o que nós lemos aqui. Me deixe ler de novo. Vale a pena. Graça, a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, faz com que elas voltem para Cristo, guardando-as, fortalecendo-as e fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição, e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs. Que coisa linda o que Deus faz conosco. Nós vemos lá em Gênesis, né? Quando Deus faz do barro o homem e sopra sobre as suas narinas o sopro divino, e nós nos tornamos almas que vivem. Que coisa linda. A graça está exatamente em cima daquilo que Deus soprou em nós, o seu fôlego de vida. E graça é fazer com que nós voltemos a Ele através de Jesus Cristo, porque Deus é misericordioso e é bom. E tudo aquilo que o pecado estragou na nossa alma, Deus conserta através da graça. Como Deus é maravilhoso. Amém? A última pergunta aqui é: cite ao menos um versículo que lhe tocou neste estudo. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você agora não se lembre de um versículo em especial, mas reveja, releia todo este capítulo 1 aqui do nosso livro, da lição 1, Entendendo a Salvação. Releia também os versículos na sua Bíblia, abre lá a sua Bíblia e veja qual deles te marcou mais. Muito bem, que Deus te abençoe, meu querido. Até semana que vem. Domingo que vem tem mais Escola Bíblica Dominical. Se tem. Depois do nosso culto online, nós vamos entrar na lição 2, que fala sobre vida devocional. O que é isso? O que é vida devocional? É o que vamos falar na semana que vem. Que Deus te abençoe. Nos vemos através da web na semana que vem. A paz. Vá com Deus.